Glória a Deus, irmãos. O que falar depois de tudo isso? Me colocaram numa enrascada, né? Tremenda. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Patrícia, não é Priscila, tadinha. Deixamos ela numa enrascada também. Com sobrenome também mais difícil ainda, Crude. Mas eu glorifico a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui. Tenho aqui à frente a minha amiga, irmã, Sheila, com o Cainão, filho dela, que moram aqui próximo e vieram aqui para estar honrando e intercedendo pela minha vida. Essa aqui é minha amiga desde a 5ª série primária, desde os 12 anos, eu não vou entregar minha idade, então deixou de ser amiga e irmã. A gente sente junto, a gente chora junto e a gente caminha junto. Então, ela viu todo o processo da minha vida. E eu glorifico muito a Deus pela sua vida. Nós somos irmãs em todo sentido. Já está funcionando esse aqui ou eu fico nesse, gente? Oi? Pode? Vamos ver, vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Pode baixar, porque eu não gosto de microfone muito alto. Minha voz é baixinha, a gente alcança. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque eu posso sentir o Teu Espírito nesse lugar. Obrigada, Senhor, por cada vida que subiu nesse altar e foi bênção de Deus sobre a minha vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se revela em grandes e em pequenas coisas. E o Senhor falou comigo desde o momento que eu entrei nesse lugar e eu glorifico o Teu nome por isso. Senhor, continua falando conosco, prepara os nossos corações para a Tua palavra, para a porção que o Senhor tem para nos dar nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preciso confessar que para mim hoje está sendo muito difícil. Eu palestro por muitos lugares, o que me capacita para estar aqui, além do meu currículo, eu tenho de graduação pedagogia, pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica, análise do comportamento aplicada também, e eu falo que o que mais me corrobora para falar sobre pessoas com deficiência é porque eu sou mãe de uma menina com autismo, nível de suporte 2, então, assim, eu conheço essa história não de clinicar, mas de viver dia a dia, receber o diagnóstico e caminhar nesse processo. E por isso eu vou a muitas igrejas e a muitos países, preparando as igrejas para incluir as pessoas com deficiência. Então, eu fui treinada a estar falando sobre isso. Só que, quando eu fui convidada para estar aqui, humanamente eu preparei aquilo que eu tenho capacidade. E Deus, a todo momento eu falava, Senhor, é isso? E o silêncio permanecia. Senhor, é isso? E o silêncio permanecia. Quem aqui prega sabe muito bem que Deus às vezes faz isso com a gente, né? Vai nos dando silêncio. Senhor, vim para cá, preparei a palavra, aquilo que estava ao meu alcance. Senhor. E, meus irmãos, eu acho que assim, tudo que eu pudesse acrescentar aqui seria nada. Porque o Senhor já falou tanto conosco, amém? Nossa, como Deus usou esse ministério para a minha vida. Porque eu prego em muitos lugares, falo com muitas pessoas sobre a inclusão das pessoas com deficiência. E eu chego num lugar e está tudo pronto. Vocês já fazem a inclusão. Isso é incluir, é dar dignidade, é dar respeito, é mostrar o potencial de cada um. E isso, para mim, foi assim extraordinário. Então, eu não tenho nada a ensinar. Eu hoje aprendi muito da parte de Deus, da vida dos irmãos, e de cada um desse ministério que subiu ao altar e adorou ao Senhor. Eu estava aqui vibrando, meu coração se enchia de alegria por nós estarmos aqui reunidos para comemorar 14 anos de um ministério que tem muito a me ensinar. Já falei com o pessoal da equipe que eu quero colar junto, e vou levar para onde eu for, porque, como eu falei, eu dou palestras no Brasil e fora do Brasil. Nós temos na nossa plataforma igrejas que estão nos Estados Unidos, nós temos alunos do Japão, do Egito, igrejas brasileiras que estão procurando incluir as pessoas com deficiência, e vocês vão comigo. Vocês vão estar aonde eu estiver, porque inclusão não é só fazer uma palestra, inclusão é praticar.
inclusão é viver, inclusão é respeitar o indivíduo como ele merece ser ministrado, como ele merece ministrar ao outro. O que nós vimos aqui são servos do Senhor ministrando a nós. E para nós estamos prontos só para receber, não tem nada de diferente. Eles foram quem foram usados tremendamente por Deus para a minha vida, e eu creio que para vocês também. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Efésios, capítulo 1. Aqui é uma carta que Paulo está escrevendo à igreja, né? E aqui eu gostaria de dizer que Paulo está escrevendo para você, igreja. Então, vamos ler no versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, os santos que vivem em Éfeso e fiéis de Cristo Jesus, graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e de fazer convergir nele toda a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus quanto a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da glória, nós, os de que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados pelo Espírito da promessa. Amém? Bom, como eu falei, eu fui convidada para trazer uma palavra para vocês, e eu gostaria de compartilhar o meu testemunho com vocês. Eu não sei se nós temos aqui pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mas eu gostaria de compartilhar o meu processo dentro de um olhar de uma mãe atípica. Pode passar o slide, pode passar mais um. Não, deixa aí, volta. Bom, o IBGE, né, de 2019, nos diz que 18 milhões de brasileiros foram considerados pessoas com deficiência. E em muitas igrejas eu falo que esse número não é representado. Olha para o seu lado e vê se tem alguém com deficiência. E para a glória de Deus eu posso olhar para o lado e ver esse número representado dentro da casa do Senhor. Vocês não têm noção o quanto isso alegra o meu coração. Porque um dia eu recebi um processo muito difícil de uma igreja que não tinha o olhar que vocês têm. Pode passar. Mas antes eu preciso apresentar quem é a minha família. Essa é a minha família, meu bem mais precioso. Começando eu não sei se vocês estão aí direita, acho que é a esquerda para vocês, né? Começando pelo meu esposo. Eu sou casada com ele há 25 anos. 25 não, ele vai me matar, que eu sempre erro a data. Ele é o cara da data e eu sou aquela esquecida, entendeu? Lá em casa é tudo trocado. Eu amo o carro e ele ama a decoração de casa. Então,
Vocês têm noção que lá em casa é tudo trocado, mas somos um par, assim, que nos completamos e nos amamos muito. Então, nós temos 32 anos juntos e 25 de casados. Comecei a namorar cedinho, não sou velha não, viu? Comecei a namorar bem cedinho. Sheila conhece o início da nossa história. Ao lado dele, vocês estão vendo a Esther. A Esther é minha filha com autismo. Hoje, em janeiro, ela já faz 19 anos. Então, eu tenho uma boa história com isso. Ao lado dela está o meu filho Lucas, de 23 anos, que tem assim, que sempre alegrou nosso coração como um menino obediente, sabe? Eu glorifico a Deus que ele tem 23 anos, mas nunca me deu trabalho nenhum, um servo do Senhor. No início do mês ele estava junto com a igreja, levando mantimento para as pessoas, para os moradores de rua, junto com os jovens da igreja. Então, é um servo do Senhor e eu ali na ponta. Então, assim, esse é meu bem mais precioso, eu luto e eu tenho um olhar focado também pela minha família. Pode passar. Mas, como eu falei, eu tenho uma filha com deficiência. E é onde tudo começou. Vocês estão vendo ali a fotinho dela, pequenininha, deitada numa árvore. Reparem bem o olhar dela. Eu sei que está pequenininho, não sei se tem como aumentar um pouquinho. Não sei, se tiver, senão não tem problema. O olhar dela está meio perdido, assim. Aí quem olha essa foto fala assim, que gracinha, ela está fazendo um charminho. Não, meus irmãos. A minha filha, ela não olha nos olhos, ou quando olha por um determinado tempo, de repente ela se esquiva. E o processo de nascimento dela foi muito lindo. Eu e meu esposo tínhamos o Lucas, e depois de 5 anos, a gente conversando, falou, poxa, se a gente tivesse um outro filho, meu marido falou, você colocaria um nome. E na minha mente eu falei assim, ou vai ser Sara, ou vai ser Esther. Amém. Depois de um tempo, eu, minha sogra e uns amigos, nós gostávamos de ir ao monte para orar. Porque no monte não tem máquina de lavar, não tem roupa para passar, não tem telefone para atrapalhar. Lá é o silêncio, é você só tem aquele objetivo para fazer, que é orar. E nós estávamos indo para aquele lugar orar ao Senhor. Só que no caminho nós nos perdemos do local. E aí tinha, não sei se aqui ainda tem isso, lá no bairro que eu moro tem, padeiro de bicicleta, vocês têm aqui? No bairro que foi em Bangu, onde nós fomos lá orar, nesse bairro, eu falei assim, olha, tem um cara ali de bicicleta, vamos parar esse cara porque ele vai direcionar a gente. Padeiro conhece o nome de tudo que é rua, ele vai saber. Aí falamos com ele. Aí ele falou assim, encosta o carro ali que Deus quer falar com uma pessoa dentro do carro. Deu a volta, eu estava no carona, deu a volta, foi na minha janela e falou assim, olha, você vai engravidar de novo, vai ser de uma menina e o nome dela é Esther. E no dia que ela nascer, você vai estar passando por uma luta muito grande, mas ela vai ser a porção de alegria, da tua alegria todos os dias. E aí, eu e meu marido comentamos sobre isso, mas não tínhamos planejamento. Depois de alguns meses, eu descubro que eu estou grávida, né? E aí, Deus nos deu a Esther. A Esther era uma menina alegre, a Esther era uma menina, um bebê, sabe, muito fofinho, lindinho, interagia, olhava nos olhos, tinha contato conosco, brincava, fazia trocas, tudo. Quando chegou com 1 ano, aquela Esther morreu e nasceu uma outra. Como assim, Patrícia? Ela se tornou autista? Isso é possível? Não. O que aconteceu é que a Esther sempre foi autista, mas existe um tempo, todos nós, isso acontece em todo ser humano, que a gente chama de poda neuronal. Aos 3 anos, os neurônios que não foram estimulados, e o que são neurônios? São células, isso mesmo, que fazem conexão no cérebro e que leva a comunicação para todas as áreas do cérebro. Então, todo ser humano, aos 3 anos, tem mortes de neurônios que não foram estimulados. Só que em caso de pessoas autistas, ainda nós não sabemos explicar, mas o que acontece é que essa poda vem antes e vem mais profunda do que deveria. Então, a minha filha dormiu de um jeito e acordou de outro.
E aquela interrogação ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Por que ela fazia e agora ela não faz mais? Por que ela não olha para mim? Por que ela não responde mais quando eu chamo? E aquela questão, e perguntava e buscava, e não, ela vai falar. Calma, mãe, você é muito apressada. Nós temos aqui mães atípicas? Vocês já ouviram isso? Não estou sozinha, né? Calma, mãe, você é muito apressada. Não compare seu filho com outro. Cada um tem o seu tempo. Não tem, não. Não tem, não. A gente precisa... Claro, existe um marco, que é o marco do desenvolvimento. Mas se o teu filho tem algum sinal, procura, porque, às vezes, uma boa estimulação vai fazer com que ele evolua. Ou, se não, você vai conseguir ter atenção àquilo e dar os estímulos corretos para que ele desenvolva da melhor forma possível. E o tempo foi passando. E a minha filha, ela nasceu num ambiente cristão, porque eu e meu esposo, e a minha vida inteira, eu sempre fui membro de igreja, sempre estive envolvida com o corpo de Cristo, então ela nasceu num ambiente maravilhoso, onde ela era super amada, ela adorava ao Senhor no altar, eu tinha liberdade de fazer qualquer coisa, porque os irmãos cuidavam da minha filha como filha. Sabe aquela criança que nasce na igreja, que é filha da igreja? Assim era a minha filha. Só que a minha filha foi muito amada, mas a gente não pregava a palavra para ela porque a gente não sabia como alcançá-la. E a gente pregava em casa, mas a igreja não tinha nenhum tipo de adaptação. Então a minha filha cresceu muito amada, mas não recebendo a palavra. A fé vem pelo... E ouvir o quê? Ela não ouvia porque ninguém pensava no modo de alcançar a vida dela. E eu glorifico a Deus porque essa igreja tem pensado em como alcançar as pessoas com deficiência. Eles não estão excluídos, mas a igreja pensa e vai além. Glória a Deus pela vida de vocês. E ali, a minha filha, pode colocar normal a foto. A minha filha foi crescendo muito amada, mas sem adaptação. E aí, quando ela crescia, o que acontece quando a criança cresce na igreja? Ela vai desenvolvendo, vai criando vínculo. Quando chega no tempo dos adolescentes, ela tem os amigos dos adolescentes. Depois, juventude, tem os amigos da juventude. Só que a minha filha não tinha isso. Ela era amada, mas não tinha vínculo, porque um autista ele tem prejuízo social. Então, ele apresenta dificuldade em se socializar. E aí ela foi crescendo, e aí, conforme ela ia crescendo, as crianças iam fazendo seu vínculo de amizade e ela ficava à parte. As pessoas faziam isso por maldade? Não, tenho certeza que não. Mas as pessoas faziam isso por não saber o que fazer. E aí eu gostaria de falar com você, não tenha medo de se aproximar das pessoas com deficiência. Elas precisam ter amigos. Elas precisam ter contato um com o outro. Vou dar um dado para você. A minha filha, ela só foi ser convidada para uma festa de aniversário aos 17 anos. Porque as pessoas eram más? Não. Quando você faz uma festa para o seu filho, você convida a igreja inteira? Não, você convida quem é mais próximo. E ela não tinha proximidade de ninguém. Então, ela foi vivendo, amada, mas sem o núcleo social, sem o vínculo dela. E isso fez com que ela sofresse bastante. Mas ela foi crescendo, sempre dentro da igreja, foi desenvolvendo. Em um dado momento, nós saímos do Rio de Janeiro e nos mudamos para o Espírito Santo. Lá no Espírito Santo, nós também frequentamos uma igreja. E ela começou a estar dentro daquele corpo de Cristo, mas continuava sem adaptação, continuava sem vínculo de amigos. Chegou num dado momento em que ela já tinha idade para passar para a classe dos adolescentes. Só que, às vezes, as pessoas esquecem que o autista não fica só no departamento infantil. O autista, ele cresce, ele vai para a classe dos jovens. E será que os jovens sabem adaptar? Sabem entender que aquele indivíduo precisa de um suporte além, que ele precisa de ter amigos, que ele precisa ser cuidado? Esse mês agora, nós estamos nessa igreja aqui no Rio de Janeiro há 3 anos, e o meu filho foi convidado para uma festa de um autista de 25 anos, e o meu filho foi o primeiro convidado dessa festa. A vida inteira ele nunca tinha tido vínculo com ninguém para poder convidar para um aniversário. 25
anos. Então, nós precisamos enxergar que eles precisam de vínculo de amizade. É uma bênção nós ministrarmos a palavra, mas da porta para fora, será que ele tem amigos? Será que ele pode contar com um amigo para chamar para o aniversário e saber que aquele amigo vai? O que é comum dentro das famílias atípicas é o filho preparar uma festa e não ir ninguém. Por quê, Patrícia? Porque a gente vai em festa de quem a gente tem vínculo. E aí, nós mudamos para o Espírito Santo e ela continuou nesse processo. Passaram-se mais um tempo e ela chegou na fase de transição, passando pela adolescência. E a gente demorou a transferir ela, e aqui eu quero pontuar como terapeuta, o ideal é que cada indivíduo fique na classe concernente à sua idade. Mas, Patrícia, meu filho tem 40 anos e a idade mental dele é de 3. Mas ele precisa aprender comportamentos. E comportamentos ele só vai aprender com pessoas compatíveis com a mesma idade. E foi o que aconteceu com ela. Nós demoramos porque havia uma resistência da igreja em que nós estávamos, mas aos 14 anos a gente conseguiu transferir ela para a classe dos adolescentes. E ela começou a ir, escola dominical, dividiu em classe, ela ia para a classe dos adolescentes. Um belo dia, dividiu em classe, eu falei, filha, vai lá com a sua professora, ela está passando ali, ó. Ela falou, não, mãe, eu não sou mais da sala dela. Mas a Esther, como todo autista, às vezes entende as coisas que as pessoas falam de uma forma, às vezes, meio truncada. Você quer ver um exemplo? Uma vez eu falei assim para ela, Esther, vai lá no varal e tira a roupa da corda. Aí ela foi lá, quando voltou, pronto, mãe, já fiz. Eu falei, tá bom. E fui fazer outras coisas. De repente, eu passei pelo varal, tinha algumas peças penduradas no varal. Esther, você tirou a roupa da corda? Tirei, mãe. Não, não tirou. Tirei, não tirou. Tirei, não tirou. Né? Aquela coisa. Aí eu falei assim para ela, filha, vamos lá então, porque eu lembrei que é um cérebro autista, é um cérebro que funciona de uma forma diferente do meu, é um padrão diferente de pensar. E aí eu fui com ela no varal, falei, filha, olha ali, mãe, aquilo ali não é roupa. Irmãos, o que tinha no varal? Toalha, fronha, lençol, aquilo ali não é roupa. E ela tinha razão, mas o modo concreto dela pensar, e eu falei assim, filha, me desculpa, realmente aquilo não é roupa. Só que quando a mamãe falar tira a roupa do varal, é para você tirar tudo. Ela, mãe, então tá bom. E ela foi lá e tirou. Então, quando ela me falou, mãe, eu não sou mais dessa classe, eu falei assim, ela deve ter entendido alguma coisa, né, errada. Então, eu vou com a professora. Irmãos, eu levantei já rindo, porque eu esperava que eu ia ter mais uma história engraçada para contar da Esther. Quando eu cheguei lá, próximo da irmã, eu falei, irmã, você acredita que a Esther falou que ela não é mais sua aluna? Aí a irmã falou assim, Patrícia, eu tirei ela porque ela não sabe ler. E naquele momento, a minha filha, que tinha acabado de sofrer bullying na escola e estava com pânico desses espaços, olhou para mim e falou, tá vendo, mãe? Nem Deus me ama. Meus irmãos, aquele dia, Deus morreu dentro da minha filha. Naquele dia, a minha filha começou a enxergar, Deus é bom, mas Deus é mau. Porque Ele recebe alguns, mas rejeita outros. E eu fui a rejeitada. Mas Patrícia era só uma pessoa, não, meu irmão. Você é a boca de Deus. Você são os pés de Deus que vão anunciar o Evangelho. Você é o braço de Deus que vai acolher ou vai expelir aquela pessoa. Então, quando a gente ouve na Bíblia palavras de maldição, não significa você vai quebrar a perna e você quebrar a perna, não, meu irmão. São esses tipos de palavras que às vezes saem da nossa boca, mesmo você sendo um cristão, porque você não vigiou. Lembra aqui? Aonde está Jesus no seu barco, no seu ônibus? Em que lugar está Jesus no seu ônibus? Às vezes Jesus está no banco da frente, mas quando a gente não vigia, passa para trás Jesus. Agora eu preciso dominar aqui, eu preciso dar meu jeito. E aquele momento foi um momento que o inferno arrancou Deus da vida da minha filha. E depois desse processo, minha mãe veio a falecer, minha mãe dormia conosco, dormia no quarto com a minha filha, veio a falecer. Em menos de um ano, a minha irmã também veio a falecer. E isso fez com que a vida da minha filha afundasse. A minha filha, ela desenvolveu
muitas comorbidades. Ela desenvolveu síndrome do pânico, toque, transtorno de ansiedade, depressão. Ela teve 3 tentativas de suicídio. Foi um inferno que, naquele momento, fez com que aquela irmã falasse aquela palavra. Aí você pode pensar assim, né? Patrícia, o que você fez com aquela irmã? Eu voava no pescoço dela. Irmãos, a igreja perece por falta? Aquela irmã não tinha o conhecimento. Mas glória a Deus, porque vocês têm o conhecimento e estão libertando pessoas cativas da mão do inferno. Eu glorifico demais a Deus pela vida de vocês. E naquele dia era uma luta muito grande, porque minha filha não queria mais entrar na igreja num Deus que era bom e que era mau, num Deus que rejeitava ela. Mas eu e o pai nunca desistimos, sempre continuando, até que chegou um tempo que nós precisamos sair do Espírito Santo e voltamos para o Rio de Janeiro. Mas com muita cautela, orando ao Senhor para que Deus nos direcionasse para uma igreja, porque nós precisávamos que a minha filha fosse sarada daquele trauma, curada por Deus. E aí, em oração, minha irmã falou assim, olha, tem uma igreja Maranata, quantos aqui tem mais de 30 anos de evangelho? Levanta a mão. Então vocês devem conhecer o meu pastor. Vocês conhecem o pastor Paulo César Brito? Bem? Ainda canta com aquela voz, irmãos. Se vocês forem ver o culto de hoje de manhã, vocês vão ver ele cantando, fantástico. Eu sou da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Sempre fui batista, mas quando eu cheguei no Rio, Deus nos direcionou para aquele lugar. E aí, no primeiro culto que nós fomos, eu e meu esposo em oração, pedindo que ela não fosse rejeitada e não se sentisse mal naquele espaço, orando ao Senhor, o pastor Paulo César fala assim, visitantes, fiquem de pé. Aí nós, como família, ficamos de pé. Aí o pastor falou assim, sejam bem-vindos, e olha, não senta não, fique em pé, porque tem uma irmãzinha aqui na igreja, que ela faz uma lembrancinha, que ela fala que esse é o ministério dela, fazia essa lembrancinha para os visitantes. Olha bem embaixo da foto da minha filha, estão vendo a lembrancinha? Simples, não é? Uma casinha de EVA, estão vendo que do lado assim tem um bombom? Quando a minha filha recebeu aquilo ali, a minha filha falou assim, mãe, Deus me ama mesmo, porque Ele me deu o bombom até que eu gosto. Irmãos, aquela lembrancinha foi cura na vida da minha filha. Então não existe ministério pequeno ou grande. As pessoas preferem muito o altar, o microfone, mas aquela irmã foi quem curou a minha filha. Aquela irmã foi quem foi o remédio naquela ferida onde eu e meu esposo, ninguém conseguia alcançar. Naquele momento ela aceitou e recebeu aquele presente com todo carinho. Claro, nós 4 recebemos a casinha. Quem comeu os 4 bombons? Foi ela, porque ela precisava confirmar que Deus amava ela mesmo. E, para a glória de Deus, nós já estamos lá há 3 anos. Eu tenho muito orgulho de falar que ela está na classe de batismo. Para a glória de Deus, a minha filha será batizada. O pastor Paulo César, o Júnior, né, o Paulo César, o pastor Paulinho, falou para ela assim, Esté, quem você quer que te batize? Porque lá nós estamos 14 endereços. E quando tem batismo, nós vamos para o sítio e todas as igrejas se reúnem para o momento do batismo. Então, são vários pastores batizando ao mesmo tempo. Aí ele chegou para ela e falou assim, aí, Esté, quem você quer que te batizem? Aí ela, é claro que é você. E ele, sou eu mesmo, todo orgulhoso. Por que eu estou contando tudo isso? Porque nós precisamos vigiar e dar valor a todo e qualquer tipo de ministério. Talvez para um surdo que chega aqui e um irmão que não sabe falar Libras fale assim, oi, tudo bom? É muito simples. E ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir, sentir que ele aqui pertence a esse corpo. Não é só o intérprete de Libras que tem que fazer esse vínculo. Nós, como membros da igreja.